Então agora vamos resolver alguns exercícios onde a gente vai relacionar a taxa de inflação, a taxa de juro real e também já vai estar misturando um pouco os conceitos de taxa efetiva e taxa nominal. Então vamos pensar um exercício. Então esse exercício aqui, então numa operação financeira, um banco empresta 120 mil, então é como se fosse hoje, um ano atrás tu pegou 120 mil no banco, para ser pago em um ano no valor de 150 mil. Então como se hoje tu tivesse que pagar os 150 mil por esse banco. Vai fazer um empréstimo para pagar em uma vez só. Sabendo que a inflação nesse período de um ano foi de 10%, então a inflação foi 10% ao ano nesse período aqui. Calcular a taxa de juros global e a taxa de juros real desse empréstimo. Então o que eu tenho aqui? O meu P é igual a 120, o meu F é igual a 150, meu F 150, P 120, meu N é igual a 1 ano, é um período, e minha inflação é igual a 10%. A primeira coisa que eu vou calcular é minha taxa global. Como é que eu calculo essa taxa global? Então, vou usar aquela estrutura que a gente já viu aqui nas primeiras aulas. Então, F igual a P, 1 mais I lá N, sendo que esse I agora é o nosso I', que é a taxa de juro global. Então, isso é realmente o que eu vou pagar de juro, né? A taxa de juro global nada mais é que a taxa de juro total, por exemplo, no empréstimo que você está pagando. Então, eu vou fazer essa conta, então F 150, P 120, 1 mais I', que é o que eu quero saber. Vou isolar isso, vou ter essa estrutura aqui. E vou ter, então, que a minha taxa de juros global é igual a 25% ao ano, tá? Então, com isso, eu descobri minha taxa de juros global. Agora eu quero saber qual a taxa de juros real cobrada pelo banco. Então, a taxa de juros real cobrada pelo banco é a seguinte. Então, só escrever aqui que a minha taxa de juros 1 mais minha taxa de juros global é igual a 1 mais a inflação vezes 1 mais a taxa de juros real. Então agora que a gente tem essa estrutura, eu sei que a minha taxa de juros global é 25% ao ano e aqui a minha inflação é 10% ao ano. Só vou substituir isso nessa fórmula aqui. Então agora que eu sei a inflação e a minha taxa de juros global, só vou substituir isso nessa fórmula aqui. Então, 1 mais a minha taxa de juros global é igual a 1 mais a inflação, vezes 1 mais a taxa de juros real. Então só faço essas operações e vou ter que a minha taxa de juros real é igual a 13,63 ao ano. Então, vamos resolver aqui mais um exercício. Nesse exercício, além de a gente estar discutindo inflação, a gente vai estar discutindo também a questão de taxa nominal e taxa efetiva. Então, vamos pensar que um banco possui um programa de crédito para pessoas físicas com juros de 60% ao ano, capitalização mensal. Então, aqui já estou informando para vocês que isso aqui é uma taxa nominal. Então, durante o programa, a gente vai ter que transformar essa taxa nominal numa taxa efetiva. Sabendo que a inflação, nesse período, será de 9% ao ano. Tá? Então, vamos pensar que a gente sabe com certeza qual é a inflação. Não é uma coisa que é normal de saber, mas para fins didáticos, vamos considerar isso aí. Então, a pessoa pega um empréstimo, vamos dizer, de R$2.000 para ser pago daqui a um ano e vai ser pago em uma vez só. O que a gente pergunta aqui é qual o juro real pago ao banco e qual o montante referente ao juro global pago ao banco. Então, a primeira coisa, a gente sabe que o P, então, é igual a 2.000, o I, 60% ao ano, capitalização mensal, então a gente sabe que está trabalhando com uma taxa nominal e vai ter que transformar essa taxa nominal para uma taxa efetiva e sabe que a inflação é de 9% ao ano.
A primeira coisa que eu vou fazer é passar a taxa nominal para uma taxa efetiva anual, tá? Então eu estou passando essa taxa para o mesmo período de aplicação aqui dessa taxa. Então o que eu vou fazer? Sei que essa taxa é 60%, 0,6 dividido por 12, porque no ano eu tenho 12 meses, 1 mais isso, elevado na 12 menos 1. Eu sei que a minha taxa efetiva é 7,58 ao ano, capitalização anual. Então agora a gente está trabalhando com uma taxa efetiva. Essa taxa efetiva nada mais é do que o meu em linha aqui, tá? Que seria a minha taxa de juros global. O que eu vou fazer agora, dado que eu tenho essa minha taxa de juro global, é calcular minha taxa de juro real, dado que eu tenho ela e mais a inflação. Então, 1 mais minha taxa de juro global é igual a 1 mais a inflação, vezes 1 mais a taxa de juro real. Faz essa conta e você vê que a minha taxa de juro real é 64,75% ao ano. Então, a taxa efetiva aí estou calculando. Então, interessante saber, ver até, né? Então, mesmo sendo anunciado uma taxa de 60% ao ano, capitalização mensal, a gente acaba tendo uma taxa real, realmente efetiva, maior que a taxa nominal anunciada, né? O montante, se eu quiser calcular somente o montante de juros global, o que eu vou fazer? Vou pegar 2.000 vezes 1,79, com 58, que é a minha taxa de juros global aqui. Vou ter um valor, vou diminuir 2.000 disso, que seria o valor do meu principal lá, e vou ter que eu estou pagando de juros nesse período, 1.591,6.